ti, por mim, e nos livrou, nos resgatou do mal. Enviou Jesus pra morrer por ti, por mim, e nos livrou, nos resgatou do mal. Deus provou. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, os irmãos que estão aqui presentes no templo em Guarapari, no Espírito Santo, e os irmãos que nos acompanham também pela internet. Que esse culto seja uma bênção na vida de todos nós. E seguindo também a orientação e ao chamado de Jesus feito no Evangelho de hoje, quando ele diz a Filipe, segue-me, nós queremos meditar sobre a quem estamos seguindo. E queremos refletir nisso a partir também da palavra do nosso Deus neste dia. Nós chamamos então a todos bem-vindos e seguimos então com o nosso culto cantando o hino das servas luteranas. Ontem, dia 16, foi aniversário das servas nacional e também dos leigos. As servas completando 64 anos e os leigos 75 de trabalho junto à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então hoje nós queremos cantar os hinos oficiais, que também são hinos de trabalho e serviço, que também tem uma sintonia com aquilo que Jesus nos convida a fazer, que é segui-lo, também servindo no seu reino. Deus abençoe o nosso cultuar. Hino 308 do Inário, pode se assentar, irmãos. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos vir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Queremos nesse momento invocar o nome do nosso Deus, o Deus triuno a quem seguimos, em nome do qual também fomos batizados. Fiquemos em pé para o momento da invocação ao nome de Deus. Iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de Jesus Ele perdoe todos os nossos pecados, nos concedendo o seu perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Fez o céu e a terra.
Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós pobres pecadores te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados, e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a vocês, irmãos e irmãs, é esta a sua sincera confissão de que estão arrependidos de seus pecados, creem em Jesus como seu Salvador e querem viver uma nova vida, fortalecida e guiada pelo Espírito Santo? Se é, afirmem dizendo sim. Sim. Em virtude desta confissão, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio com muita alegria a todos vocês o perdão de nosso Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoo todos os vossos pecados, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O salmo de hoje é o salmo que fala do conhecimento, da onisciência e onipotência do nosso Deus. O Deus conhece profundamente a nossa vida. Quem o escreveu foi alguém que tentou se esconder de Deus muitas vezes e não conseguiu. E ao perceber isso, sente tanto o peso da ira de Deus contra o seu pecado, quanto a graça de Deus que o conhece, o resgata e o ama. Davi fala de uma forma tão profunda neste salmo, e juntos queremos também ler responsivamente o Salmo 139. A Lu vai me acompanhar também no responsivo, para na transmissão aparecer melhor um pouquinho, tá? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. e a tua destra me susterá. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Feche seus olhos, falemos com Deus em oração, você em casa também, oremos a Deus nesse momento. Onipotente Deus, obrigado pelo privilégio que nos dás de viver mais um dia e também estarmos na Tua presença,
sempre fortalecidos na tua graça, no teu amor, e também já neste momento do culto, tendo apresentado nossos pecados a ti em sincero arrependimento, também usufruindo da certeza do teu perdão que nos deste em Cristo Jesus. Ó Deus, mova-nos por teu Espírito para que o nosso culto te seja agradável, nossos cânticos, nossas orações, toda a nossa adoração, também nossos dons, bens, vida, tempo, tudo que recebemos de ti, queremos também dedicar a ti nesse momento e nos fortalecer para vivermos a nossa fé e testemunharmos a mesma ao mundo. Ó Deus, obrigado por nos chamares e obrigado por nos tocares com teu Espírito para que ouvíssemos e aceitássemos o teu chamado não só para estar aqui, mas especialmente na tua família, pela fé em Jesus, caminhando para a vida eterna. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um só Deus contigo, com o Espírito Santo, nós pedimos tudo isso e agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Um chamado muito especial que Deus faz a Samuel é o texto do Antigo Testamento de hoje, quando Samuel é chamado por Deus para ser seu profeta. E Deus, assim, também estabelece suas ordens e seu ofício profético através de Samuel. Eu quero convidar os leitores desta noite para poderem também fazer as leituras. 1 Samuel 3, 1 a 20 e 1 Coríntios 6, 12 a 20. Peço aos irmãos que usem o microfone para que possa também aparecer na transmissão. Primeiro Samuel 3, 1. Primeiro Samuel 3, 1 a 20. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e eu cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que mo não encubras. Assim,
Deus te faça o que lhe bem aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Até aqui a leitura. Do Novo Testamento, de 1 Coríntios 6, 12 a 20, Paulo descreve a sensualidade como algo condenável e chama-nos a fugir da imoralidade. Tudo isso porque nós somos chamados por Deus para sermos dele, para pertencermos a ele. E Paulo usa uma palavra bastante forte, que o nosso corpo não pertence a nós mesmos, mas é templo do Espírito Santo. E isso precisa ser sempre lembrado por nós cristãos. Nós não pertencemos a nós, nem ao diabo e nem ao mundo. Somos do Senhor. E nosso corpo igualmente, não só nossa alma, mas também o nosso corpo precisa ser apresentado a Deus também com esse cuidado e também com essa dedicação. Onde lemos: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Até aqui a leitura. Obrigado às irmãs pela leitura. Nós queremos nos preparar para a leitura do Santo Evangelho, também cantando um hino oficial dos leigos, hino 302 no Inário Luterano. No 302 do Inário Luterano.
salvação e paz. Leigos, vamos batalhar pela causa de Jesus, na congregação, no lar. Nosso lema seja cruz, sempre unidos no dever, só a Deus confessa servir. Onde Cristo vos puser e no seu temor seguir, leigos, não será em vão obra santa que fazeis, vosso eterno galardão junto a Deus recebereis. Leigos, vamos batalhar pela causa de Jesus, na congregação, no lar. Nosso lema seja cruz. O evangelho para este culto, que também é um chamado que receberam e aceitaram os leigos, as servas da nossa igreja há tantos anos, e que nós também recebemos, também é feito a Filipe e Natanael, mais 2 discípulos que Jesus chama para iniciar também o seu trabalho de ensino no seu ministério. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé em reverência ao Santo Evangelho, para que possamos também ouvir a leitura de João, capítulo 1, versículos 43 a 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma referência direta a uma visão não só de alguém que impressiona por revelar algo que não tinha visto, mas de alguém que de fato fará toda a glória de Deus descer sobre ele, estará com essa glória, também cumprindo uma missão toda especial. Isso que Natanael, Filipe e todos que creem iriam ver: os anjos de Deus cercando Jesus e o glorificando, pois ele é o Messias prometido e enviado para a nossa salvação. Nós hoje recebemos em Anchieta o membro Vinícius Malini de Almeida, uma alegria muito grande para a congregação, alguém que também hoje caminha conosco na comunhão da fé cristã. Com ele e com todos os crentes da terra, nós confessamos nossa fé nas palavras do credo apostólico, todos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, irmãos. Cantamos o hino 321 do Inário Luterano, 321, e 135 do Louvai ao Senhor. Quero estar, Jesus, contigo, em preparação à mensagem da palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe no momento de reflexão de sua palavra, especialmente no capítulo de João 1, versículos 23, onde Jesus chama Filipe para segui-lo. Diz a ele: segue-me. E esse é o convite que ele faz aos seus apóstolos, aos seus discípulos e também a todos nós. E queremos também, dando sequência a este chamado que tivemos no nosso batismo, que nós refletimos na semana passada, queremos refletir também nesta pergunta: a quem estamos seguindo? Que Deus abençoe a nossa reflexão, a nossa vida, o nosso seguir de verdade a Jesus, hoje e sempre. Amém. A quem estamos seguindo de verdade? Vocês são seguidores de quem? Quando nós falamos em seguidores, a internet ela nos revela pessoas que são muito seguidas. E eu tive a curiosidade ontem de catar algumas informações para trazer, para nós conversarmos a respeito desse tema hoje, sobre as pessoas mais populares, mais seguidas, pela medida das redes sociais e da internet. Vocês sabem quem é a pessoa mais seguida nas redes sociais hoje? Sabem? Já foi mais. Já teve 347 milhões de seguidores. Perdeu 100 milhões esses dias, né? Cristiano Ronaldo, um jogador de futebol, no mundo todo ainda continua, segundo a internet, os dados colhidos, como
a pessoa mais seguida, a mais popular nas redes sociais, especialmente no Instagram. 247 milhões de seguidores. No Brasil, 2 jogadores encabeçam isso. Neymar, com 143 milhões, e Ronaldinho Gaúcho, com 52,9 milhões. Na política, e é estranho isso, porque na política é difícil você conseguir esses dados, né? Ou é o site do próprio político que fica divulgando mentiras ou verdades, ou as pessoas e as empresas têm receio, parece, de colocar os dados reais. Isso é muito complicado. Então, eu achei dados de um ano atrás, quase, onde o presidente Donald Trump era pelo menos uma das figuras mais conhecidas nas redes sociais e mais populares. Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, um país super populoso, e o presidente Jair Bolsonaro do Brasil, que, inclusive, todos sabem, ele também conseguiu bastante votos através das redes sociais. Então, essas são as pessoas mais populares e mais seguidas, quando o parâmetro são as redes sociais. Tem um pastor de vocês também, que está igual o Cristiano Ronaldo. Ele tem 247 milhões, eu tenho 228, né? Quase igual, né? E é interessante, né? A gente tem muitos amigos, 2.202, eu nem sabia que tinha tanto amigo assim. Cada um emprestasse R$10, né, Valtair? Ficaria feliz, né? Nem os 228 acho que empresta, né? Mas esse é o parâmetro. E a nossa congregação, que começou ano passado um trabalho bastante intenso de internet, levando as devoções e os cultos, tem 1.044 seguidores, né? 172 membros e 1.044 seguidores. E pessoas que curtem aí constantemente, o total dá 928. Então, esse é o campo assim das redes sociais, os mais seguidos, os mais populares. Não sei se você segue algum desses aí, né? Aliás, aqui na estatística, né, também entra a cantora Anitta, que é bem seguida também no nosso país, né? Se é bem ou mal, eu não sei, mas é seguido. No campo das religiões, quais são as religiões mais seguidas? Em segundo lugar, entra o islamismo, com 1.283 milhões de seguidores. É a religião mais praticada no Oriente Médio, é uma religião bastante radical e antiga também. O hinduísmo, praticado na Índia e em outros lugares, é o terceiro colocado, com 851 milhões de fiéis. E é a religião mais velha do mundo, segundo as estatísticas. Em quarto lugar, se engloba uma série de crenças chinesas. Até discordo um pouquinho que se esteja colocado aqui, porque não é uma religião só, são várias crenças que englobam essa estatística em quarto lugar das religiões chinesas. E em quinto lugar, o budismo, com 375.440.000 fiéis. Esse número deve aumentar, né? Se os crentes começarem a parar lá em Ibiraçu e tirar foto, alguém vai começar a contar os crentes que tiram foto com Buda, né? Daqui a pouco vão contar os crentes como budista, daí vai aumentar mais, né? Tem uns crentes sem noção aí que não sabem onde tira foto, então, às vezes, se engrossa o caldo aí de algumas religiões que não são também cristãs. E nós queremos, então, lembrar que o primeiro lugar, a religião mais seguida, é o cristianismo, com 2.106 milhões de pessoas, quase 107 milhões de pessoas. E essa é uma estatística que traz umas reflexões para a gente sobre seguidores do cristianismo. Há algum tempo atrás, quando a população mundial era em torno de 6 bilhões e pouco, hoje já passa de 7, o cristianismo ocupava 1/3 da população se declarando cristã. Hoje já não é mais 1/3. Hoje não alcança isso. O cristianismo perdeu bastante seguidores oficiais de um tempo para cá. Por outro lado, também uma estatística mais triste é que nem todos esses 2 bilhões são, de fato, seguidores de Cristo. São seguidores da fé cristã, praticantes da fé cristã. Tem uma religião que pode chamar assim, praticante e não praticante, né? E isso é interessante, né? Porque, de fato, como é que a gente vai ser cristão sem praticar a fé, sem viver o amor, sem viver a alimentação da palavra de Deus? Mas olhando para esses seguidos nas redes sociais e olhando para esses números, a gente podia, de repente, até constatar assim, se Jesus tivesse o Instagram, ele arrebentaria a boca do balão, né? Seria o mais seguido. Será? Se Jesus tivesse
uma rede social, será que ele teria esses 2 bilhões de seguidores? Não é assim que a gente começa a olhar para umas pessoas e quando elas dizem alguma coisa que a gente não gosta, a gente bloqueia elas na rede social? É ou não é? A gente começa a olhar, assim, aí o cara fala uma bobagem, ou fala um negócio que a gente não gostou, pá, esse eu não quero ouvir mais, bloqueia. Acho que Jesus seria bloqueado por muito crente por aí, né? Ele, o apóstolo Paulo, que hoje fala da sensualidade sendo condenada, de fugir da situação de promiscuidade, de dizer que o nosso corpo não é para ser jogado fora ou tratado de qualquer maneira, ou entregue à prostituição, mas ele pertence a Cristo. Esse papo não agrada a gente na rede social, né? Então, esse número com certeza cairia muito, né, se fosse hoje Jesus um utilizador das redes sociais. Jesus faz um convite, não nas redes sociais, para você clicar lá e segui-lo, mas nem ligar para ele, para ser um dos 2.000 e poucos amigos que nem sabem quem você é direito. Jesus faz um convite para segui-lo de verdade. Homens privilegiados foram englobados nesse primeiro chamado. Filipe e Natanael estão destacados no evangelho de hoje, mas Jesus já havia chamado alguns discípulos, e ele chega para Filipe e diz, segue-me. E é interessante que esses dois, eles têm respostas diferentes, eles têm atitudes diferentes, que muitas vezes refletem também as nossas atitudes. Olha o que Jesus diz para Filipe, segue-me, e Filipe vai. E não só vai, já começa a falar para outros, já chama Natanael e diz assim, achamos aquele de quem Moisés falava. Quem é Moisés? É a Escritura. Os profetas falavam, quem são os profetas? As Escrituras. Alguém que lia a palavra, alguém que conhecia a palavra, e quando encontra Jesus, ele tem certeza que aquele é o Messias prometido. E ele diz isso a Natanael. E Natanael, qual é a reação? Pá, de Nazaré sai alguma coisa que presta? A gente tem essas manias, né? Guarapari pode ter algum famoso, né? Jabuticaba, né? Santa Maria. A gente esnoba um pouco isso, e Natanael faz isso, né? Ele não acredita nesse testemunho. Ele não acredita que o que Filipe traz, está na Escritura, está em Moisés, está nos profetas, e nós vimos ele, nós encontramos ele. Então ele chama Natanael para vir ver o Salvador Jesus. Natanael então vai, e quando Jesus vê Natanael aproximar-se, ele diz que aquele é um verdadeiro israelita, ele apresenta a Natanael características da sua vida, e Natanael pergunta assim, de onde me conhece? Você me conhece de onde? Né? Que intimidade é essa? E Jesus diz, antes de Filipe te chamar, eu te vi. O Deus onisciente vê, aquele que Davi descreve no Salmo de hoje, né? Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e como me levanto. E não esqueçamos que esse Deus se fez carne e habitou entre nós, e está ali na frente de Natanael, e diz, eu te vi antes de Filipe te chamar, lá debaixo da figueira. Aí o cara vibra, né? Porque tem gente que é assim, negócio de palavra, ouvir a Escritura, negócio não presta. Agora, tem que fazer um sinal, uma maravilha, impressionar, e já fica encantado. Então, ele falou bem assim, né? Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E ao que Jesus responde a ele, porque eu disse que te vi embaixo da figueira, você ficou impressionado? Você creu por isso? Pois, Jesus diz, maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus se revela como o verdadeiro Messias. Ele se revela como aquele que os anjos o adorarão, que os anjos testemunharão a seu respeito. E desde o início já faziam isso, né? Quando nasceu, os anjos foram aos pastores e falaram, nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Esse é o papel dos anjos de Deus. E Jesus afirma para Natanael, você vai ver muito mais coisas, mas se você crer. Se você crer, você vai ver realmente o que importa. Não impressionismo, não coisas que maravilham os olhos, mas esfriam tão rápido. Mas, de fato, o cumprimento da promessa de Deus, aquele que Moisés falou, os profetas falaram, como Filipe creu. E isso que importa também a ele nesse momento.
Nós queremos meditar nesse chamado com essa pergunta: a quem estamos seguindo? Porque também fomos chamados, e esses homens não foram chamados só para olhar para Jesus, só para crer em Jesus. Esse era o objetivo principal, como é para todas as pessoas. Jesus chama para que creiam nele e sejam salvos. Eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla sempre. Os dois objetivos de Deus em nossa vida. Qual é o primeiro? Nos salvar. Fazer você crer que aquele que Ele enviou para morrer na cruz e pagar o seu pecado é de fato o seu Filho, verdadeiro. E você crendo, você tem a vida em seu nome. Não com impressionantes feitos, não com coisas que impressionam os olhos. João, quando fala da ressurreição de Jesus, acho que isso é o tema central da Escritura, nós lembramos isso. Ele diz assim, a respeito da ressurreição, que Jesus passa pela porta fechada, mostra a mão ferida, a mão furada a Tomé, que duvidou da sua ressurreição. E João falou bem assim, na verdade, gente, Jesus fez muito mais coisas para mostrar quem Ele era, que Ele havia ressuscitado. Muito mais coisas do que estão escritas nesse livro. Mas o que está escrito, assim como estava escrito em Moisés, assim como estava escrito nos profetas, assim como está escrito para nós nas Escrituras, o que está escrito tem um objetivo: que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Jesus chamou Natanael a esta fé, chamou Filipe a esta fé, conviveu com eles, ensinou para que eles crescem e tivessem a certeza da salvação que estava vindo pelo Messias. Mas aí vem o segundo objetivo para eles e para nós. O chamado não é só para crer e ser salvo, isso é o principal, e eu preciso ter essa certeza, mas também para testemunhar o amor de Deus às pessoas. Para que quando Jesus morresse, ressuscitasse e voltasse aos céus, eles ficassem como a igreja que continuaria proclamando o amor e a salvação de Deus em Jesus, o nosso Salvador. E esse é o meu e o seu papel. Nós que também fomos chamados no batismo, falamos tanto disso semana passada na meditação, de que o batismo muda tudo, mudou a nossa vida, esse foi o nosso chamado para vivermos a nossa salvação pela fé em Jesus, e também como filhos de Deus, mas também para testemunharmos isso, para falarmos aos outros, com amor, com alegria, com simplicidade, fluindo do nosso coração a certeza do que nós temos, a certeza de quem é Jesus para nós. Ele nos convidou, a você e a mim, segue-me. Ele nos preparou desde o batismo, desde a instrução na palavra, para que nós também testemunhássemos, assim como aqueles discípulos, quem era Ele. Para que mais pessoas, e se possível toda a humanidade pecadora, também vissem o Filho do Homem com anjos subindo e descendo na sua glória, revelando quem Ele é. Para que no dia derradeiro, lá no final, as pessoas possam de fato ver esse Jesus descer com anjos cercando, mas na fé nele, subirem com Ele para a vida eterna. Por isso também é importante que nós façamos essa reflexão. Estamos seguindo de fato a Jesus? Ou nós seguimos mais outras pessoas do que o nosso Salvador? E é fácil a gente seguir. Não só esses que apareceram aqui, pessoas que são importantes no mundo do esporte, da política, da arte, e muitos seguem, mas às vezes não são referência para nada. São pessoas que ao invés de alegrar, ao invés de fato mudar a nossa vida para o bem, mudam para o mal. E eu queria só citar algumas coisas que apareceram aqui, né? Cantores, artistas, pessoas na política, pessoas no esporte, que são péssimos exemplos de caráter, de moral, e que muitas vezes conduzem as pessoas a um modismo, a uma entrega. A gente tem que sempre lembrar de novo, né? Que há coisas que são condenáveis. O cristão é para se entregar a Cristo, é dele, pertence a Ele. Não para jogar seu corpo na prostituição, na promiscuidade, na corrupção, na maldade, mas viver uma nova vida, revestida de Cristo, dos seus ensinamentos, do seu amor e da sua graça. Continua sendo condenado tudo que era antes, não mudou. Jesus diz, as minhas palavras não passarão, pode passar tudo. Mas o convite para segui-lo é verdadeiro, desde o batismo para todos nós. E aqueles que não foram batizados quando crianças,
mas quando também receberam o evangelho e creram, o convite aconteceu para segui-lo, segui-lo na certeza do seu amor, do seu perdão, da sua salvação. Porque a gente não segue quem a gente não confia. A gente não segue quem a gente não gosta. A gente não segue quem a gente acha que vai nos fazer mal, ou segue? Claro que não. Para seguir a Cristo é preciso conhecê-lo, é preciso crer nele, ter plena certeza de que ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E seguir a Cristo é viver esta fé alimentada na palavra, na comunhão da Santa Ceia, e é querer falar disso para as outras pessoas. Esse é o objetivo dele ao nos chamar. Seguir a Cristo não é viver dentro de uma igreja preso, como alguém que não sabe o que está acontecendo, mas é vir à igreja para se alimentar na instrução da palavra e crescer no conhecimento a respeito de Cristo. Seguir a Cristo não é fazer o bem postando em selfies só para aparecer, mas é de fato viver uma vida de atitude cristã, de amor ao próximo, refletindo o amor de Cristo em sua vida. Seguir a Cristo é amar como Ele amou, é perdoar como Ele perdoou, é se entregar como Ele se entregou, olhando para a necessidade do outro, quebrando esse egoísmo que vive o nosso mundo, que olha só para si mesmo, pessoas que não conseguem olhar além do seu próprio umbigo e nariz, mas olhar como Cristo do alto daquela cruz, com amor, abraçando toda a humanidade pecadora. Nós também somos chamados a olhar, a amar e a nos entregar. Seguidores de Cristo refletem seu amor, refletem o seu ensino e também estão sempre prontos a, de alguma forma, falar do seu amor ao mundo. E os textos de hoje que falam de chamados, falam de Samuel, que foi chamado assim ainda criança, ainda jovem, de Filipe e Natanael, e falam de nós. Fala de Davi, que foi chamado do lamaçal do pecado, para acreditar que esse Deus vê o seu pecado, que esse Deus não pode ser enganado. Davi tentou enganar um monte de gente, né? E ele diz que o seu interior era ruído, os seus ossos gemiam de dor, porque ele tentou esconder os seus pecados de Deus. E o Salmo, ele fala assim, não dá para esconder nada. Você sentou, ele já sabe, levantou, ele já sabe, né? Ainda a palavra nem me chegou à boca, ele já sabe. Aí tem gente que fala assim, está vendo, esse versículo diz que a gente não precisa orar. Jesus já sabe tudo que vai dizer, vai orar para quê? Né? Não é ele que precisa da nossa oração, somos nós. Colocar para fora. Mas nem chegou ainda fora da minha boca, ele já sabe o que eu vou dizer. Porque ele conhece o meu íntimo, o meu interior. Davi descobriu isso, e pensa no que ele escreve nesse texto. Vocês conhecem esse salmo, nós já cantamos ele muito, é um salmo que inspira muitas canções. Davi não escreve esse salmo com desespero. Ai, meu Deus, ele está me vendo, né? Agora eu estou roubado, ele vai me ver o que eu estou fazendo de errado. Tem muita gente que pensa assim, né? Olha a confiança com que Davi coloca esse conhecimento de Deus. Ele diz assim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. É bom demais saber que Deus me conhece tão bem. Porque é por nos conhecer, saber da nossa necessidade, do nosso pecado, da nossa incapacidade de alcançarmos perdão e graça pelos nossos méritos, por nos conhecer tão bem, que Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós, para nos dar a salvação. Enviou o Seu Filho para nos convidar, segue-me, e viver assim uma vida de fé, de amor, de alegria, de felicidade eterna, para a vida eterna. Vamos seguir menos os políticos, vamos seguir menos os artistas, vamos seguir menos pessoas que influenciam tanto para o mal, ou para a promiscuidade, ou para o erro. Vamos seguir mais Jesus, devagarinho, meditando na palavra, tentando aprender um pouco mais sobre o seu amor em minha vida, em sua vida, e segui-lo com alegria, com felicidade. E não cobrando atos espetaculares do nosso Deus, que tem gente que diz isso, né? Se não acontecer um milagre, eu não vou. Filipe seguiu na hora, e já saiu falando quem era esse que ele encontrou. O outro já ficou impressionado só depois que teve uma revelação de que Jesus tem visão bem longe do que ele podia imaginar. Não provemos Deus assim. Nós já o conhecemos. Eu e você conhecemos o nosso Deus intimamente.
não só pelas pregações, pela repetição da leitura bíblica todo domingo, mas porque no batismo, Jesus nos fez um chamado muito especial pela ação do seu Espírito Santo, para seguirmos a Ele na fé e na certeza do seu amor, do seu perdão e da sua salvação. Há muito tempo atrás, quando não existiam redes sociais ainda, alguém disse assim: a minha banda de rock é mais conhecida do que Jesus Cristo. Vocês lembram quem falou isso? Não tinha rede social ainda, não tinha Facebook, né? Mas alguém disse isso. John Lennon, que pertencia aos Beatles, ele disse assim: os Beatles são mais conhecidos no mundo do que Jesus Cristo. Ele estava errado? Acho que não. Né? Os Beatles sempre foram muito famosos. A geração de hoje não conhece muito esse tipo de coisa, né? Conhece essas Anitta da vida aí, que não vale nada, essas coisas, mas não conhece, às vezes, uma música boa, né? Mas os Beatles também pisaram na bola muitas vezes. Mas ele disse isso. E, infelizmente, talvez ele não estivesse errado. E talvez ele não disse isso para esnobar a fé cristã, para dizer que Jesus era menos importante que os Beatles. Talvez até numa constatação, porque fez muita gente se revoltar, mas também refletir. Poxa, tem banda de rock que é mais conhecida que o Salvador do mundo. Né? E alguém foi lá e matou o John Lennon, lembra? Mataram ele no meio da rua. E foi um fã dele que matou ele. E aí começou as fake news da época, né? Ó, o cara matou John Lennon porque ele falou mal de Jesus. Porque ele falou que era mais que Jesus. Fake news, né? A gente não sabe se foi esse o motivo. E provavelmente não foi, né? O fanatismo que o cara teve. E aí eu estou colocando esse exemplo porque se alguém falar mal de Jesus hoje, você vai matar ele? É essa a atitude de um seguidor de Jesus? É isso que Jesus quer? Que a gente detone aqueles que falam mal dele? Não. Ele quer que nós amemos. Esse é o seu chamado. Se ele precisasse de um exército para detonar todo mundo que é contra ele, ele teria. Claro que teria. Mas ele quer um exército para viver e testemunhar o seu amor. E esse é o objetivo do Segue-me. E por isso, a cada dia, eu e você precisamos avaliar a nossa vida e nos perguntar: a quem estamos seguindo? A Cristo? Com seus princípios, com seu amor, com seu perdão? Ou a outras pessoas? A quem de fato nós seguimos? Que Deus nos abençoe, que o seu amor, que o seu perdão, que a comunhão na sua santa ceia sempre nos fortaleça na fé em Jesus e nos faça cada vez mais seguidores dele e testemunhas dele nesse mundo. Seguidores plenos da certeza do amor, perdão e salvação, porque é isso que faz seguir bem a Cristo. Não é medo, não é cobrança, mas é a plena certeza de quem de fato é Jesus, para mim, para você e para a humanidade pecadora. Ele é o nosso Salvador. Ele não é só o filho de José, mas ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, que veio me trazer salvação. E pela fé nós já conseguimos visualizar aquilo que ele diz, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque ele é o Deus vivo e verdadeiro, amoroso e misericordioso, que veio não só nos chamar a segui-lo aqui neste mundo, mas seguir para a eternidade que ele preparou para todos nós. Deus abençoe a você e a mim, nessa reflexão e atendendo ao convite de Jesus: segue-me para a vida eterna. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos. Que a paz de Deus, que vai além de todo entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes na fé verdadeira em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar, irmãos. Enquanto trazemos as nossas ofertas ao altar do Senhor, que também é uma maneira de seguir a Cristo proclamando o seu Evangelho, nós queremos cantar o hino 383. Hoje foi aniversário das servas, dos leigos. Para os jovens não ficarem com ciúme, a gente coloca a Gelba aí no meio também. Todos são chamados a servir a Deus enquanto ainda há tempo. Hino 383, mãos ao trabalho. Trabalho, jovens, na vinha do Senhor, enquanto ainda tendes vossa vida em flor. Vamos, enquanto é dia, com força trabalhar. Eia, quem vindo à noite não há mais lhe dar. Mãos ao trabalho, servas, sem nunca esmorecer, tendo Jesus ao lado, fácil é vencer. Vamos, irmãs, servindo a Deus nos consagrar. Eia, quem vindo à noite não há mais lhe dar. Mãos ao trabalho, servos, obreiros de Jesus, vede que é tempo agora de servir na luz e de o vigor da vida a Cristo devotar. Eia, quem vindo à noite não há mais lhe dar. Mãos ao trabalho todos, breve nos chega o fim. Quando tocar no juízo, o anjo seu clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia, quem vindo à noite, vamos descansar. Nós queremos orar nesse momento. Alguns pedidos especiais estão na nossa oração. Irmãos que têm enfrentado tratamento, queremos incluir também Dona Maria, que é a mãe da Luzia e da Helena. Aos infectados por Covid, nós temos uma lista pequena aqui na nossa congregação, mas muita gente no mundo todo. Nós temos a Gabriela Freire, a Gabi, a namorada do Bruno, também a Dona Yolanda Linaus, que é a mãe do pastor Emerson. A gente pede que vocês orem muito por ela. Ela está numa situação, ainda não foi entubada, mas essa semana muitas vezes ela correu esse risco. Então coloquem ela na sua oração também, Dona Yolanda Linaus, e o seu esposo Helmut, que também está infectado. Com o clamor não sensacionalista, mas também abraçando a dor dos irmãos de Manaus, queremos também orar por eles e por todas as pessoas do mundo todo que estão passando por essa situação. E pelas famílias dos quase 210 mil mortos no Brasil e 2 milhões no mundo, pessoas enlutadas e sofrendo essa situação.
Agradecemos, né, pela recuperação de muita gente e pelos mais de 52 milhões de pessoas restauradas. Não quero entrar aqui no mérito da discussão da mídia, né, mas a gente ouve às vezes pouco isso, né? Quantos se recuperaram? E tem muitos, né? Então que vamos louvar a Deus por isso. Sempre por esses números especiais também de restaurados e recuperados. Assim também como quero colocar na nossa oração, independente das polêmicas que as pessoas entram, eu orei, você orou, para que Deus nos desse alívio desse sofrimento. Ou não oramos? Oramos para que Deus providenciasse bons médicos, bom atendimento e também logo essa vacina que nos imuniza. Se essa que está aí vai ser a melhor ou não, não interessa. Mas eu acredito que seja uma resposta do nosso Deus às nossas orações. E vamos jogar fora essa política nojenta que tem de um lado e de outro, porque isso só leva à discórdia. Vamos confiar que o nosso Deus age sim, e pode estar agindo, eu acredito que Ele está na vacinação que vem por aí, para o mundo todo e também para nós. Que Ele nos traga alento nisso, louvemos ao nosso Senhor. Também a Raquelaine Kruger está infectada, queremos pedir pela irmã que está em casa. E os aniversariantes, tem vários aqui durante a semana, alguns oramos semana passada já. Hoje é aniversário do Rian e do Miguelzinho, né? Queremos agradecer pelos aniversários deles. A Edna Batista também, Dona Elza, o Wagner está lá em Minas Gerais, em BH, Pastor Roberto Schultz, o Wilson e a Vilma Degen, também celebrando mais um ano de vida nesta semana. Já passou, né? Não adianta agora orar para que as respostas mudem, mas queremos orar pelo resultado do Enem também, né? O Bruninho fez, a Isadora fez e tantos outros fizeram, né? Deus não vai mudar os resultados lá, mas que os irmãos tenham sido bem também na prova que fizeram, tá? Aqueles que puderem se colocam em pé, nós falamos com Deus em oração, depois oramos também o Pai Nosso, em preparação ao momento da ceia do Senhor que teremos. Oremos. Onipotente Deus, obrigado pelo privilégio que temos de estar nesse culto, de ouvirmos mais uma vez o Teu convite para segui-lo. O culto é isso, onde somos reforçados na certeza de que Tu nos chamaste, pelo Teu Espírito Santo através do Evangelho, para pertencermos a Ti, e aqui alimentados para testemunhar a respeito de Ti esse mundo. Ajuda-nos a fazer isso com fidelidade, com amor, com dedicação. Seja proclamando a Tua palavra, testemunhando o Teu amor através da Escritura, seja também nos nossos atos de amor para com o nosso próximo, de luta contra o pecado, que possamos sempre testemunhar que somos Teus seguidores, que seguimos a Cristo de fato, desde o nosso chamado no batismo. Perdoa nossas falhas e ajuda-nos sempre a vivermos como uma igreja fiel e dedicada também no serviço do Teu reino. E é nesse serviço também que nos unimos em oração pelos irmãos que sofrem. Lembramos aqui a Dona Maria, que está em tratamento, a mãe da Luzia e da Helena. Cuida dela, Deus e Pai, também nesse momento delicado, esteja acompanhando também todo o seu tratamento. A Adélia Kruger, a Dolfina Feltz, que também passa por uma situação delicada de saúde, Celina Ulig, Deonato Feltz, Falser von Rondon, Lindinalva Reis, Valdinéia Modesto da Costa, e todas as pessoas que nesse momento estão colocando seus entes queridos, pessoas que sofrem, pessoas que enfrentam tratamentos, junto com eles oramos a Ti, ó Deus. Também pelas famílias e pelas pessoas infectadas pela Covid no mundo todo. Aqui em nossa congregação temos a Raquelaine e também outros irmãos que estavam sob suspeita, e agora nós agradecemos por sua recuperação, e também a Gabi, que está ainda saindo da sua quarentena no seu tratamento. Também, de modo muito especial, rogamos pela Dona Yolanda, o seu remute, Dona Yolanda que está internada, cuida dela e abençoa a sua restauração, a sua cura. Senhor, oramos também pelas famílias das pessoas que morreram desta doença e de tantas outras, pelas 210 famílias quase em nosso país e pelos 2.015.000 no mundo também, que sofreram essa perda em seus lares, em suas vidas. Consola, fortaleça essas pessoas e guarda sempre na certeza do Teu amor e graça em suas vidas. Te louvamos pela recuperação da Solane, do pastor Jonas e sua esposa Esther Flor, da Tati e da Cecília Berger, do Gil e da Lúcia Schultz, e pelos 52 milhões de pessoas que estão também recuperadas no mundo todo. Obrigado, a Deus. Assim como te agradecemos também
porque no mundo também tens promovido alguns medicamentos que podem ser a imunização, a cura para esta enfermidade. Tanto oramos, tanto pedimos, e agora não queremos entrar em polêmicas políticas, ideológicas, pessoas que querem se promover de um lado e de outro, mas queremos, ó Deus, te agradecer, porque entendemos, cremos que esta é uma resposta do teu amor, do teu coração amoroso para conosco. Traga através dessas vacinas que já estão por aí, de tantas outras que podem surgir, dos medicamentos também, o alento, o alívio para o sofrimento do nosso mundo, para as pessoas que estão, ó Deus e Pai, sofrendo com esta enfermidade. Te pedimos também que estejas abençoando aos jovens, aos nossos irmãos e irmãs que fizeram hoje a prova do Enem, a Isadora, o Bruninho e tantos outros, ó Deus, que possam ter sido também bem-sucedidos e possam ser abençoados com esse esforço também especial neste dia, a preparação que fizeram possa ser recompensada também. Te louvamos pelos aniversariantes, especialmente as ligas de leigos luteranos do Brasil e de servas luteranas do Brasil, que ontem celebraram os leigos 75 anos e as servas 64, que atenderam ao teu chamado, que te serviram durante tanto tempo e que promovem o estudo da palavra, da ética cristã, também dentro da igreja, das congregações. Obrigado pela direção nacional, regional, distrital e também das congregações, dos departamentos dessas duas ligas em nosso país. Também te agradecemos pela diretoria nacional dos leigos, que em grande parte está aqui em Vitória, na Grande Vitória, e pedimos a tua direção sobre eles também no seu trabalho. Também te louvamos pelo aniversário do Vinícius, da Milene, do Fernando, também do Rian, do Miguel, da Edna Santos, da Elza Pereira Rocha, do Wagner, e também do pastor Roberto Schultz, do Wilson Degen e da Vilma Degen. Obrigado pela vida desses irmãos e por poderem celebrar também mais um ano, mais um aniversário. Junto com eles, nós te agradecemos. Pedimos, Senhor, também que prepare o nosso coração para celebrarmos a ceia do Senhor. Tu nos convidaste a vir a esta mesa pelo teu Espírito Santo. Tu nos deste, ó Deus e Pai, em Cristo a redenção dos nossos pecados, e recebemos no corpo e sangue de Cristo o perdão dos pecados, o fortalecimento da fé, para lutar também contra o pecado, a vida e a salvação. Por isso, prepara o nosso coração em sincero arrependimento, fé e desejo de lutar contra o pecado, movidos e fortalecidos pelo teu Espírito. Senhor, tudo isso entregamos a Ti, rogando, por Tua misericórdia, Senhor, ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Seguimos, irmãos, com a liturgia da ceia do Senhor. Amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino,
sê compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecado, sê compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu convido o meu irmão Joel para me acompanhar e me auxiliar nesse momento da distribuição. É o Joel hoje, né? E também a todos que estão preparados, vindo primeiramente desse lado aqui. A Thaísa vai ficar no corredor, borrifando álcool na mão de vocês, para que vocês também possam se aproximar da bandeja com a mão higienizada, né, e assim não comprometer ninguém, tá bom? Então, todos têm que passar pela Thaísa primeiro, que está ajudando aí a gente nesse momento especial. Vinde, porque tudo já está preparado. Nós ouvimos alguns hinos enquanto participamos. Jesus pra morrer por ti, por mim, e nos livrou, nos resgatou do mal. Enviou Jesus pra morrer por ti, por mim, e nos livrou, nos resgatou do mal. Paz no coração, seguem
caminho nesse mundo é escuro e sozinho não consigo caminhar. Eu preciso de um guia bem seguro pra no rumo certo eu poder andar. Eu já encontrei esse guia que com sua mão firme me conduz. Ele sempre me protege dos perigos. O seu nome, o seu nome, o seu nome é Jesus. Nos coloquemos em pé, irmãos. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, demos graças ao nosso Deus e oremos todos juntos nesse momento. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste pela salvação. Suplicamos-te concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Agradecemos a Deus pelo privilégio de mais um culto. O culto também é um chamado a todos nós para que estejamos nessa comunhão, para crescer e nos fortalecer. E também é um envio para sairmos daqui e fazermos o que os apóstolos de Cristo foram chamados a fazer, testemunhar o seu amor ao mundo no dia a dia. Então, que Deus abençoe também a cada um de nós nesse objetivo de viver a fé e testemunhá-la também ao mundo. Agradeço muito a participação dos irmãos que estão aí pela internet nas suas casas, também nos acompanhando aqui de Guarapari, no Espírito Santo, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu sou o pastor Wallace Uli, que Deus abençoe também a sua vida. Obrigado pela sua companhia. E a cada irmão também que está conosco, né? Hoje um pouco mais vazio o templo, mas com a participação muito boa também dos irmãos. Lembramos que as inscrições elas continuam para a gente poder não ter uma lotação acima daquilo que é permitido. Semana passada nós tivemos isso, né? Tivemos uma lotação e tivemos que dispensar 2 famílias. Infelizmente, depois faltaram 2 famílias. A gente ficou com 4 famílias faltosas, então. 2 que queriam vir e não puderam, e 2 que escreveram e não puderam vir na última hora. Então, assim, tentem também se inscrever, se programar, mas também cumprir também aquilo que vocês se comprometeram para não prejudicar outros que queiram participar. Em Anchieta não precisa de inscrição. A gente vai cortar a inscrição lá porque o templo é até maior que esse, né? No sentido de ter mais bancos disponíveis e nem não lota, né? Geralmente está com a metade do templo lotado. Então, não precisa fazer mais lá. Só que aqui a gente quer manter para não exceder o número, né? Até eu falei com a Sé, alguém empurrou um banco para trás, aí tinha um banco a mais, eu não sabia, né? Estava contando 13 e tinha 14. Hoje eu voltei ele para a gente poder ficar também no nosso espaço que é permitido aí pelas autoridades e recomendado também, que a gente não deve descuidar, né? Então, que Deus abençoe, né? Muito feliz, porque no mundo todo está acontecendo agora esse processo de imunização, o que eu falei na oração, gente, não vamos entrar em polêmica não, né? Talvez seja muito ruim essa vacina mesmo, né? Talvez não seja aquela coisa que a gente esperava, mas é aprovado pelas autoridades de saúde. Então, a gente tem que confiar, primeiro, que é uma coisa boa, e segundo, que Deus pode estar respondendo às nossas orações. Eu oro por isso e você também. Vamos continuar orando, respeitando as pessoas no seu medo, na sua reserva, no seu cuidado. É muito importante que nós façamos isso. Isso é amor cristão, né? Cuidar do outro, preservar o outro, preservando a nós mesmos, né? É amor cristão. Isso é uma coisa que vai passar com a graça do nosso Deus logo, logo.
senão aqui na eternidade. Na eternidade não vai ter Covid, né? Que a gente possa ir para lá confiante sempre nisso, que Deus reserva para nós um lugar muito especial sempre, tá? Mas nós queremos ficar aqui mais tempo, enquanto Deus nos permitir, tá? Obrigado ao Bruninho pelo seu esforço aí também sempre, nosso operador. Hoje fez o Enem, a gente não conseguiu fazer tudo o que queria, mas ele chegou e botou aí para funcionar. Obrigadão sempre pelo seu trabalho também, Bruninho, tá? É isso, que Deus abençoe, acompanhe vocês e os traga sempre de volta. Uma abençoada semana a todos vocês também. Deus abençoe. O caminho nesse mundo é escuro e sozinho não consigo caminhar. Eu preciso de um guia bem seguro pra no rumo certo eu poder andar. Eu já encontrei esse guia que com sua mão firme me conduz. Ele sempre me protege dos perigos. O seu nome, o seu nome, o seu nome é Jesus. Um nome sem igual, entronizzado de poder. Ele é vida e esperança, a razão do meu viver. O amor e humildade faz nascer no coração. E seremos vencedores, pois Jesus é salvação para quem crê. O caminho nesse mundo é escuro para quem